Postergar, protelar, adiar, deixar de lado, empurrar com a barriga, esse parece ser o modo de operação de muita gente. Independentemente de metas, técnicas de administração do tempo, até mesmo força de vontade, fazer o que precisa ser feito em cada momento parece ser a tarefa mais difícil. Hoje nós vamos falar sobre como vencer a procrastinação. Olá, seja bem-vindo ao canal Guia da Vida. Se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever no canal. E se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso é importante para mostrar para o YouTube que esse conteúdo é de qualidade e pode ser recomendado para outras pessoas. O assunto de hoje é procrastinação. Esse é um problema que praticamente todo mundo vivencia em algum grau, em alguma situação. Procrastinação é você ficar adiando as coisas, deixa para fazer depois, vai empurrando com a barriga. Agora, procrastinação não é apenas uma questão de má administração do tempo. E esse que é o pulo do gato aqui que a gente vai ver nesse vídeo. Se você for procurar por aí na internet, em livros, em cursos, você vai ver muitas dicas que são dicas de produtividade, que visam melhorar o seu uso do tempo e fazer você conseguir dar conta das suas responsabilidades e as coisas que você tem que fazer ou deseja fazer. Muitas das dicas que você pode encontrar por aí são soluções que partem do princípio que o seu problema é puramente técnico, ou seja, que você não administra bem o seu tempo, então as dicas de produtividade elas vêm para te ajudar a melhorar esse aspecto. Mas tem um problema, as melhores técnicas de produtividade não conseguem salvar uma pessoa que procrastina por motivos emocionais. O aspecto comportamental e psicológico da procrastinação, ele é muito mais sério e profundo do que a superficialidade de técnicas e estratégias de administração do tempo que visam organizar a vida. Essas técnicas podem funcionar? Com certeza, eu falo muito de produtividade aqui no canal, os 2 últimos vídeos foram sobre produtividade, mas nesse caso aqui a pessoa precisa avaliar se existem aspectos psicológicos que estão nutrindo essa procrastinação e procrastinação, 9 de 10 casos, não é uma questão de simples desorganização e má administração do tempo. Isso pode afetar, pode agravar o problema, mas a maioria dos casos envolve aspectos psicológicos, emocionais, que estão por trás daquela tendência de protelar certas atividades. É muitíssimo importante entender esse ponto, porque muita gente fica na superfície procurando formas de superar a procrastinação sem compreender que é a sua própria psicologia que está ali puxando o tapete. E nesse caso, nenhuma dica funciona. É preciso descer para baixo da linha d'água e entender os fatores comportamentais que estão ali fornecendo combustível para esse hábito que é tão nocivo. As pessoas procrastinam por motivos diferentes. É necessário primeiro fazer um trabalho de diagnóstico pessoal a fim de descobrir por que você, no seu caso pessoal, posterga atividades que você sabe que deveria fazer, que você gostaria de fazer, que causam problemas para você quando não são feitas e mesmo assim você escolhe protelar ao invés de fazer. Você pode encontrar mais de uma razão em situações diferentes. Por exemplo, uma tarefa específica você evita porque você não entende direito o que você tem que fazer, você fica confuso e deixa para lá. Em outra, você prevê que vai ter que lidar com uma certa pessoa com quem você prefere não ter que conversar, por exemplo. Então, é mais uma tarefa que você adia. Em uma próxima situação, você se vê diante da necessidade de fazer algo complicado e desanima mediante a complexidade daquela tarefa. Outras situações podem exigir
capacidade de solucionar problemas, negociação, jogo de cintura. Tudo isso é motivo para deixar para depois e ganhar um pouco mais de tempo, talvez para se preparar. O que é, na realidade, na maioria das vezes, um processo de auto-engano. Se o problema é que aquela tarefa vai exigir massa cinzenta e a pessoa pode ter meramente uma preguiça de lidar com algo que é difícil, é claro que essa preguiça pode revelar outros problemas também, como um desconhecimento sobre o que exatamente fazer, e essa hesitação ela pode gerar ansiedade, e a procrastinação acaba sendo uma consequência natural. Quando a gente se sente confuso, a gente tende a querer se distanciar daquela atividade. Algumas dessas situações, elas podem ser superadas com técnicas de produtividade, mas em geral existe um fundo psicológico que está gerando aquela resistência que é manifestada através da evitação daquela tarefa, daquela responsabilidade. Aquelas atividades que são evitadas por motivos emocionais, como não querer lidar com certas pessoas, ou não querer passar por certas situações, ou não querer lidar com dificuldade, elas precisam de um trabalho mais intenso na psicologia por trás desse mecanismo. Não adianta querer usar técnicas de administração do tempo nesses casos, porque a tendência é o psicológico da pessoa ser mais forte. Esse tipo de comportamento ele está ligado a uma tendência para evitar sair da zona de conforto. Quando nós não queremos lidar com certas pessoas ou situações, isso ocorre porque aquelas pessoas ou circunstâncias nos deixam desconfortáveis. Superar esse comportamento exige uma força de vontade para expandir essa zona de conforto e aprender a excursionar para fora dela por curtos períodos, mas lidando proativamente com o desconforto que isso pode causar. É um processo de aprendizado mesmo. Quanto mais nós nos aventuramos para fora dessa zona de conforto, mais flexível e larga ela se torna. Com o tempo, a gente já não se importa mais com essas situações, a gente deixa de evitar essas coisas por medo do desconforto, a gente simplesmente lida com elas e bola para frente. As boas e velhas técnicas de definição de metas e administração do tempo, elas podem nos ajudar a manter o foco, fornecendo um ponto de apoio quando a vontade de postergar aparece, até mesmo por motivos comportamentais. As técnicas, elas fornecem um senso de estrutura ao dia a dia e elas podem combater a nossa própria psicologia, nos ajudando a frear o impulso de postergar. Mas nós sempre devemos procurar compreender com honestidade os motivos por trás do nosso comportamento. Isso ajuda muito a encontrar a solução, em contraste com o cenário em que a pessoa posterga, evita certas coisas, certas tarefas, e ela não para pensar nisso, ela não se pergunta por que ela não está querendo fazer aquilo, o que está pegando ali naquela situação. E por não se questionar, não saber por que essa procrastinação está acontecendo, a situação tende a se agravar. Não existe solução para um problema sem um diagnóstico da causa. Se a gente não entende de onde está vindo aquilo, por que nós nos comportamos de uma determinada forma, nós temos poucas chances de conseguirmos superar o problema. Então, só procurar dicas para superar a procrastinação pode não resolver o problema se você não sabe qual é o seu caso, o que está acontecendo com você. O segredo é olhar para dentro. Muitas vezes a procrastinação ocorre porque nós temos problemas não identificados com a atividade ou com o possível resultado. Medo do sucesso, por exemplo, é um motivo que chega a ser paradoxal e é muito mais comum do que as pessoas pensam. Esse é o receio de que, ao dar prosseguimento a uma determinada meta, desafios maiores virão como consequência. É o caso da pessoa, por exemplo, que sonha em escrever e publicar o seu livro
mas ela é tímida e teme a exposição pública que o livro pode trazer. Então ela tende a procrastinar e nunca consegue terminar o livro dela, porque ela, mesmo que inconscientemente, teme que, se ela terminar o livro e o livro for publicado, ela pode acabar exposta publicamente de uma forma que ela não se sente confortável. Ela pode ser chamada para dar entrevista, por exemplo, ela pode ser chamada para dar uma palestra, e ela tem medo disso. O medo de críticas também é muito comum. Resultados alcançados podem desencadear feedback, que pode ser positivo, mas também pode ser negativo. A pessoa que é sensível demais às opiniões negativas pode procrastinar na tentativa inconsciente de adiar o recebimento de eventuais críticas ao seu trabalho. Então, a pessoa lá que nunca consegue terminar o livro dela, ela pode, no fundo, estar procrastinando porque ela está com medo de eventuais críticas. Isso é uma das raízes do perfeccionismo. Aliás, procrastinação e perfeccionismo, eles estão muito ligados. A pessoa tem esse medo aterrorizante das críticas e, então, numa tentativa de evitar qualquer crítica negativa, ela tenta fazer tudo o mais perfeito possível. E quando ela vê que talvez o negócio não vá sair tão perfeito quanto ela acha que deve sair, para poder evitar as críticas, ela então procrastina. É aquela mentalidade: se não for perfeito, ninguém vai ver isso aqui. E enquanto eu não tiver certeza absoluta de que vai sair perfeito, eu não vou terminar o negócio. Então tem essa dinâmica do perfeccionismo gerando a procrastinação, para evitar que o trabalho seja finalizado, que chegue num ponto em que outras pessoas vão ver aquilo e vão poder emitir um juízo crítico. Em outros casos, as atividades podem envolver riscos que aparecem como consequência do progresso. E a possibilidade desses riscos e o medo que eles venham a acontecer pode desencadear um comportamento de evitação e protelação das atividades que levariam ao andamento daquela meta, daquele projeto. Então, essas questões psicológicas que geram a procrastinação e que contabilizam boa parte dos casos desse tipo de comportamento, elas exigem que a pessoa seja sincera com ela mesma e vai investigar quais os mecanismos psicológicos, emocionais que estão fazendo com que ela tenha benefícios ao evitar aquela tarefa em que ela está procrastinando. Que benefícios seriam esses? Conforto, comodismo, o não querer lidar com algo que gere desconforto é justamente engatilhado pela motivação para evitar experienciar algo, seja insegurança, medo, dificuldade e tudo mais que a gente viu aqui, e outras infinitas situações que podem resultar em emoções que a pessoa não quer sentir. Então, a pessoa chegar no âmago disso e descobrir: ok, eu procrastino nessa situação, nessa tarefa, nessa meta por causa disso. E ser capaz de colocar o dedo ali, de escrever exatamente o que está acontecendo. Isso vai permitir com que você possa descobrir como solucionar o problema e acabar com aquele tipo de procrastinação. Porque a procrastinação não é uma coisa só, não é o caso de você poder dizer: eu acabei com a minha procrastinação, eu não procrastino mais. Não, a procrastinação é uma coisa que vai acontecer em algumas situações e não em outras, dependendo da sua motivação e da sua disponibilidade íntima de passar pelo que você prevê ou espera que aquilo vá envolver, seja dificuldade, desconforto, desafios, medo ou o que quer que seja. Mas cada caso é um caso. Tem pessoas que são mais sensíveis a determinados tipos de desafios ou desconfortos do que outras. Ou pode ser situacional. Você pode ter mais disponibilidade íntima para enfrentar determinados desafios em algumas situações, mas não em outras. É por isso que esse processo de investigação do que está causando a procrastinação no seu caso é tão importante, porque isso vai te levar para baixo da linha d'água e vai te forçar a refletir sobre o que realmente você está tentando evitar
com aquele comportamento de procrastinação. E então isso vai te dar subsídios para você encontrar uma solução para o seu caso naquela situação. Em outra situação, você pode procrastinar por outro motivo. Então você tem que fazer esse processo investigativo de novo, porque a solução pode ser outra, né? Por exemplo, o que te leva a procrastinar para fazer uma tarefa de trabalho pode ser algo diferente do que te leva a procrastinar para ir para a academia. Cada situação vai exigir uma abordagem diferente. É por isso que simplesmente perguntar, como que eu supero a procrastinação? Ou o que eu faço para procrastinar menos? Acaba não fazendo muito sentido e não resultando numa boa solução, porque a procrastinação, a evitação de uma atividade é só uma consequência de uma série de outras questões, frequentemente de fundo psicológico, que podem não ser solucionadas por estratégias genéricas, que é o que a gente encontra muito pela internet e até mesmo em livros sobre esse assunto. A pessoa precisa abraçar a complexidade da sua própria psicologia. Ela precisa diagnosticar o que realmente está pegando no caso dela e ela precisa estudar como se trabalha com aquele aspecto que ela identificou no caso dela. E aí as técnicas de planejamento, de administração do tempo, de produtividade em geral, elas podem entrar para ajudar a pessoa a programar um trabalho de mudança de comportamento dentro do cotidiano dela. Eu agradeço muito você ter assistido esse vídeo. Se você quiser conhecer mais o meu trabalho, você pode visitar o site Guia da Vida em guiadavida.com.br. Se inscreva no canal para você acompanhar os novos vídeos. Toda terça-feira tem vídeo novo. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha. Um grande abraço e até a próxima.